O que é necessário acontecer ou fazer para você buscar a Cristo? O que é necessário acontecer na sua vida para você buscar Jesus nesse momento? Para você acreditar que Ele veio nessa terra e morreu por todos nós. Bom dia, amados. Eu sou o evangelista Robson. Eu vou trazer uma palavra acerca de confiar, de acreditar, de entregar a sua vida a Cristo. Tem uma palavra interessante e importante que está aqui em João 21, no finalzinho já de João, né? Jesus já tinha sido ressuscitado e já tinha aparecido várias vezes para os discípulos, e ele aparece em um determinado momento para Pedro aqui e diz o seguinte para Pedro. Não vou ler o capítulo inteiro, é 21. No 15, ele vai perguntando para Pedro se Pedro ama ele, e Pedro fica até sem graça porque ele fala por 3 vezes, e depois disso que eu vou ler, que é no 18, e aí Jesus diz o seguinte: em verdade te digo, que quando era moço, te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, entenderás as mãos, e os outros te cingirá, e te levará para onde não queres. O que Jesus quis dizer para Pedro aqui? Imagina aqui, Pedro andou com Jesus, viu Jesus fazer maravilhas, muitos milagres, estava com Jesus, porém, depois de Jesus ter sido morto e crucificado por todos nós, como já sabemos, pelo sangue dele somos justificados, igual está em Romanos 5 e 8. Por que Jesus disse isso só para Pedro? Porque o coração de Pedro não estava ainda voltado a Jesus. O coração de Pedro ainda não estava amadurecido em Jesus. Por isso que Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Porque nesse momento aqui eles estavam desanimados, tristes, como se tivesse acabado o evangelho. E essa última aparição de Jesus veio para fortificar. E ele deu uma palavra para Pedro. Se vocês observarem no capítulo, ele disse: quando fores mais velhos, fará coisas que não queres. Ou seja, você vai fazer obras maiores e não ir para muitos lugares que talvez você não quer estar lá. Mas por obediência a mim você fará. Ou seja, a necessidade de Pedro de viver várias experiências com Cristo para amadurecer e entender que ele não vive por ele, e sim por Cristo. Então eu trago essa palavra para vocês entenderem. Você que não entregou a sua vida para Cristo ainda, esse é o momento de você entregar, porque não tem outro caminho. Ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não tem outro caminho a não ser esse, amado. Eu sei, eu já vivenciei muitos problemas, muitos desafios, mas Deus permite que nós passamos por esses desafios para nós entendermos que nós somos dependentes e carentes dele. Nós não temos força no nosso braço por nós mesmos. A gente tem força através de Cristo Jesus. E é Ele que nos dá força todos os dias para a gente levantar. E Ele mesmo disse que a porta é estreita, mas se nós tivermos bom ânimo, Ele estará com a gente. Em João 16:33 ele fala sobre isso. Por isso, amado, eu quero trazer essa palavra de ânimo, para que você entregue agora a sua vida a Cristo. E se você entregou e está afastado dos caminhos de Deus, para que você volte a Cristo. Porque você vai perceber que você pode andar a ventos contrários, mas no final você não terá outro caminho a não ser Cristo. Ele é o caminho. E aqui ele disse para Pedro, e eu digo para ti, você precisa buscar a Deus nessa dificuldade que você está, nesse momento, nessa situação difícil, porque é aí que Deus mostra a sua glória. O apóstolo Paulo disse que quando ele era fraco, aí que ele era forte. Por quê? Porque quanto mais fraco ele estava, mais forte ele era. Quanto mais fraco ele estava, mais forte era Deus na vida dele. Então, eu trago essa palavra poderosa para você e quero orar a respeito disso. Amado Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus, Pai, que eu peço que você fortifique esses corações, fortifique o coração dessas pessoas, para que eles possam entender que não há outra verdade, que não há outro caminho, e que Tu és a luz do mundo. É o que eu declaro sobre a vida deles no nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe a vida de vocês no nome de Jesus.